E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Eu quero falar agora sobre aquelas almas debaixo do altar. Muito bem. Os pré-tribulacionistas, eles se utilizam desse texto para dizer o seguinte, que durante a grande tribulação haverão mártires. E esses mártires, assim que eles morrem, eles vão direto para o céu. Vamos ler o texto? Olha o que eles vão colocar aqui, vamos lá. Apocalipse capítulo 6, vamos aumentar aqui o texto. Diz assim, a partir do sexto selo, olha só, do quinto selo. E aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Então, esse aqui é o quinto selo. A explicação que os pré-tribulacionistas dão é que durante a grande tribulação está acontecendo o martírio e eles estão lá no céu, adorando ao Senhor. Eles estão lá no céu, clamando por justiça. Eles estão mortos. Então, eles não podem, né, já ter sido arrebatado antes, né? Ou seja, 7 anos antes, 3 anos e meio antes, não importa. Mas o fato é que, na medida em que eles estão morrendo, eles estão indo para o céu. Eles vão usar também aqui um outro texto, eu vou abrir aqui com você, agora esse texto. O texto que eles vão utilizar é esse aqui, o de Apocalipse, capítulo 7, a partir do versículo... Vamos colocar aqui versículo 11, vamos lá, vamos ler, ó. E todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciãos e dos 4 animais e prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo, amém, louvor e glória e sabedoria e ações de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todo sempre, amém. E um dos anciãos me falou dizendo, estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são? E de onde vieram? E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Olha que interessante. Então eles vão juntar um texto com outro. O texto de Apocalipse 5 vai falar ali, né? O Apocalipse 6 vai falar ali acerca, sempre me confundo o sexto selo com o capítulo, né? Vai falar ali daquelas almas que estão debaixo do altar, e esse do Apocalipse 7 vai falar desses que vêm da grande tribulação. Então, na cabeça dele, o que eles estão pensando? Bom, então, se as pessoas estão sendo mortas, estão clamando por justiça, até quando não vai vingar, né? O nosso sangue, eles estão no céu ali adorando, por quê? Porque eles estão vindo da grande tribulação. Então você veja que uma hora eles estão angustiados, outra hora estão felizes, né? Mas não é isso que o texto está querendo dizer. Bom, primeiro porque a Bíblia fala em diversas passagens lá em Salmo que os mortos não louvam ao Senhor. Então, se não louva ao Senhor, não pode estar aqui adorando, não pode estar aqui louvando ao Senhor. Esse é o primeiro ponto. Bom, o segundo ponto é o seguinte, nunca houve em nenhum momento da história, né, alguém interpretar que as pessoas ao morrerem, elas vão para o céu. Não existe isso. Não existe nenhuma interpretação na história da igreja, né, do primeiro, do segundo, do terceiro século. Só a partir da Igreja Católica Apostólica Romana é que começou-se a interpretar que as almas, ao morrerem, elas vão para o céu. Então, como é que eles interpretavam acerca dessa questão das almas debaixo do altar? Vamos ler? Quero ler com você aqui um texto de Vitorino de Petot. Olha o que ele vai colocar aqui no seu comentário do Apocalipse, no capítulo 9. Olha o que ele vai dizer acerca desse texto. Vamos lá.
E quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos. Vitorino de Petô, do ano 250 depois de Cristo, tá? Ele relata que viu debaixo do altar de Deus, isto é, debaixo da terra, as almas dos que foram mortos. Então, a primeira coisa que a gente aprende aqui, as almas, elas estão debaixo da terra. Sempre foi isso. Em toda a literatura dos primeiros cristãos, a fé que eles tinham é que as almas, ao morrerem, vão para debaixo da terra. E por que que aqui é debaixo da terra? Porque esse altar é um altar de sacrifício. Então, eles morreram aqui na terra, a terra se tornou um altar, e eles estão debaixo do altar. Entende? Então, essa foi sempre a interpretação dos primeiros cristãos. Nunca houve uma mudança nesse aspecto. Apenas depois, né, é que começou a vir essa ideia das almas ao morrerem e irem para o céu direto. Tá? Então, veja bem, as almas debaixo do altar é porque elas estão no Hades. Vamos ler aqui, vamos continuar a leitura. Pois tanto o céu quanto a terra são chamados altar de Deus, como diz a lei. Né? Então vamos ler aqui, ó, ordenando de forma simbólica da verdade que 2 altares sejam feitos, um de ouro por dentro e um de bronze por fora. Mas sabemos que o altar de ouro é assim chamado céu, pelo testemunho que nosso Senhor dá a ele, pois ele diz: quando você trouxer sua oferta ao altar, certamente nossas ofertas, as orações que oferecemos, e lá se lembra que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar. Certamente as orações sobem ao céu. Portanto, o céu é entendido como um altar de ouro que estava dentro, pois os sacerdotes também costumavam entrar uma vez no ano, como aqueles que tinham a unção no altar de ouro, o Espírito Santo, significando que Cristo deveria fazer isso uma vez, por todas, uma vez por todas. Assim como o altar de ouro é reconhecido como o céu, assim também pelo altar de bronze é entendida a terra, sobre a qual está o Hades, né, o mundo dos mortos, uma região afastada de punições e fogos. Vamos lá, vamos entender isso daqui. Uma outra fé que os primeiros cristãos eles tinham, e tinham toda a convicção, você vê isso em toda a literatura de cristãos sinceros, né? Livros apócrifos, e não são livros gnósticos, são bispos nomeados pelos apóstolos. O que eles ensinavam? Que dentro do Hades havia o paraíso, que também é chamado de Abraão, e havia o lugar de tormento. Então, ali no Hades, existe uma região que é afastada de punições e fogos. Em nenhum momento existia a ideia ali de uma mortalidade da alma ou que as almas viviam inconscientes. Sempre tem uma ideia de imortalidade e de consciência pós-morte, tá? Então a gente tem inúmeros textos, eu posso te passar aqui, deixar aqui um vídeo com um texto da patrística dos primeiros cristãos, de Flávio Joséfo, testemunhando a fé dos cristãos, do que eles pensam, tá? E aqui é mais um testemunho, certo? Independente de qual escola que fosse, todos eles criam assim, todos eles, tá? Então, se você lutar contra isso, você não está lutando contra o Igor, você está lutando contra os primeiros cristãos. Então, vamos lá. E diz assim: e um lugar de repouso para os santos, onde de fato os justos são vistos e ouvidos pelos ímpios. É por causa do abismo, né? Aquela história do rico e do Lázaro, que Irineu chama de história. Irineu de Leão, discípulo de Policarpo, que foi discípulo do apóstolo João. Ele chama de história. Mas eles não podem ser levados até eles. Aquele que vê todas as coisas quer que saibamos que esses santos, portanto, isto é, as almas dos mortos, estão pedindo vingança por seu sangue, isto é, por seus corpos, daqueles que habitam a terra. Mas porque no último tempo? Além disso, a recompensa dos santos será perpétua e a condenação dos ímpios virá. Foi-lhes dito para esperar, e para consolo seu corpo foram dadas a cada um deles vestes brancas. E eles receberam, diz ele, vestes brancas, isso é o dom do Espírito, do Espírito Santo. Uma coisa é certa, a gente não tem muitas informações do que acontece lá no Hades. A gente sabe que ali eles não louvam ao Senhor, a gente sabe que ali existe dom do Espírito ativo, porque Abraão, quando ele vai falar com o rico,
ele vai citar coisas da vida do rico. Mas ele não estava lá para ver. Como é que ele sabe? Existem dons ali. Então, de alguma forma, e a gente sabe que essas vestes brancas sim, né, tem a ver com dons, tem a ver com o Espírito Santo, né? Então, existe movimento ali, uma movimentação ali no Hades. Não é o que eles desejam, eles querem sair dali, né? Eles estão doidos para sair de lá, como nós lemos ali no texto. Paulo diz que ele só vai cantar o hino da vitória depois que sair do Hades, está lá em 1 Coríntios capítulo 15. Então, não existe muitas informações do que acontece lá, mas dessas poucas informações que nós temos, nós sabemos que existe uma comunicação ali e que, inclusive, os ímpios verem os justos já é também um tipo de punição, tá? Os justos ali sendo consolados. Então, o fato é que, primeiro, nós explicamos o que significa aquelas almas debaixo do altar. Ponto 1, já está explicado o que significa. Demos aqui um respaldo dos primeiros cristãos, que não somos só nós que pensamos assim. Isso também é uma gama de documentos que mostram isso. E o segundo ponto é, então, quem são aquelas almas que estão lá em Apocalipse, no capítulo 7, adorando? Aquilo dali nada mais é do que a igreja já glorificada. E essas almas que vieram da grande tribulação, ele está dando uma especificação. Essas aqui são as que vieram da grande tribulação. Eles ressuscitaram na primeira ressurreição, né? Então, eles estão lá no céu. Em que momento eles estão no céu? Lembra que o texto vai falar mais acima que eles estão com palmas nas mãos? Então, é na festa dos tabernáculos. E enquanto está havendo uma festa dos tabernáculos aqui na terra, Zacarias capítulo 14, né, haverá também uma festa dos tabernáculos no céu. Por quê? Porque o Pai ainda está lá. Tá? O Pai ainda está lá. O Pai não desceu ainda. Então, de fato, essas pessoas estão lá no céu adorando e servindo no templo. Que templo é esse? Aquele templo que foi visto quando o Senhor Jesus estava descendo. Aquele templo, aquele altar. Então, existe um templo no céu. E a igreja vai fazer esse serviço sacerdotais no céu e também vai reinar na terra, né, sobre as nações. Tá? E a palavra ali, esses que vêm, dá, no grego, dá a entender que esses que vêm vindo, é como se eles estivessem de contínuo, entrando, né, e não é que estão ali, é que eles estão chegando. E isso é mais uma prova irrefutável de que realmente existe a restauração da casa de Davi. A adoração, como era no costume nos tempos de Davi, até os tempos de Jesus, com ciclos, né, escalas de adoração, isso vai ocorrer também conosco. Haverá escalas de adoração. Vamos estar adorando e vamos estar reinando. Então, a gente vai estar subindo e descendo, subindo e descendo. Haverá ali, então, né, uma escala de adoração, né, onde as pessoas estarão tendo seus turnos, né, de fazer seus serviços sacerdotais lá no templo. E isso vai ser de contínuo, por isso eles estão servindo de dia e de noite. Né? Por quê? Porque é uma escala. Tá? Eles vão estar fazendo isso 24 horas. Vão estar reinando sobre a terra, mas também estarão sacerdotando no céu. Beleza? Então, espero ter respondido aqui essa questão, esse versículo, né? Deixa aqui a sua dúvida, deixa aqui o seu comentário, para a gente estar sempre trazendo informações, né, do que nós cremos e também do que os primeiros cristãos criam. Amém? Fique com essa palavra em nome de Jesus.